A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4, navegando nesse terceiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito especial. Sansão é o personagem bíblico de hoje. Como pôde desperdiçar os meus talentos? Olha, eu espero que Deus em Cristo venha falar com você nessa ministração de hoje, tá? Que você possa ser edificado em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso, gente boa, você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar a palavra de Deus para que mais vidas possam ser alcançadas por Cristo. Aproveita também, né? Deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, participa conosco aqui nessa ministração. Olha, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD para ajudar você. Se você quer poupar o teu tempo, preparar ainda melhor as tuas aulas, olha, se inscreva no canal e conheça também o nosso material em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adolescentes vencedores. Vamos trabalhar sobre o perfil de Sansão. Então é importante a gente entender quem é esse personagem bíblico. Para iniciar bem a nossa aula de hoje, precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto bíblico da lição, que está aqui, ó, Juízes, capítulo 16, versículo 15 a 22. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos em sala de aula. Apresenta também o destaque que está em Juízes 16, 17. Faça essa leitura compassadamente, versículo a versículo, em sala de aula, e eu espero que Deus te use muito nessa ministração para a glória de Deus. Hoje nós estamos trabalhando sobre mais um perfil de um adolescente da Bíblia. E o adolescente que nós encontramos, o jovem que nós encontramos, é Sansão, que é destacado na Bíblia por sua extrema força concedida pelo Espírito de Deus que repousava sobre ele. Analisar esse perfil é importantíssimo, especialmente para os nossos pré-adolescentes. A Bíblia fala que ele libertou os israelitas e lutou contra os filisteus. Mas ele também teve um relacionamento que trouxe para ele um grande prejuízo com Dalila. E entendendo isso aqui, vamos analisar o perfil desse adolescente usado por Deus. A Bíblia faz questão de dizer que Sansão é filho do Senhor Manoá. A Bíblia também destaca que ele era descendente da tribo de Dan. A Bíblia diz que a sua mãe era estéril e ele nasceu por uma promessa. Ele nasceu por uma verdade, pela vontade de Deus. Muitos adolescentes também nasceram por uma verdade, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Sansão reflete exatamente o reflexo da nossa geração. A nossa geração nasceu com grandes privilégios. Nascemos em um tempo onde os jovens têm a liberdade para poder cultuar. Nascemos em um tempo onde as pessoas têm a liberdade de ser cristãos e não serem perseguidos ou apedrejados como os nossos irmãos no passado foram. Olhar para Sansão é descobrir que ele era um jovem separado por Deus. Quando nós lemos Juízes capítulo 13, do versículo 3 ao 5, entendemos que ele foi separado por Deus, pela vontade de Deus, para ser consagrado de acordo com o voto do nazireado, separado por Deus para servir a Deus. Essa geração também foi separada assim. Paul Gardner, comentando a respeito de Sansão, ele destaca o seguinte no seu texto, no seu livro, e eu acho interessante a perspectiva de Paul Gardner, porque ele traz para a gente a perspectiva dos juízes de Israel, com base aqui em Juízes 21, 24. Demonstrando que não havia liderança e cada um liderava conforme bem desejava. E aqui aparece o perfil de Sansão na Bíblia. Sansão era um homem temido pelos seus inimigos. A sua fúria era terrível, porém caiu no engano do inimigo. Foi seduzido por Dalila e infelizmente perdeu grandes benefícios
da bênção que Deus tinha lhe concedido. O escritor do livro de Juízes deixa claro para a gente o perfil e o papel de Sansão aqui. Sansão é um servo de Deus que é usado exatamente em um período para marcar a sua geração. Sansão reflete também esse papel dos jovens, do adolescente da tua igreja, que também foi chamado para marcar essa geração, para libertar os israelitas do domínio dos filisteus, que estavam sendo oprimidos por eles. Deus está querendo levantar essa geração, a geração do nosso tempo, para poder levantar a bandeira do evangelho, para poder dizer sim à família, para poder combater o pecado, para poder apresentar as verdades de Deus. Mas nós precisamos refletir exatamente sobre isso para não acontecer a síndrome de Sansão em nossos adolescentes. Pessoas que têm o chamado de Deus, foram marcadas por Deus, são promessas de Deus, resposta de oração, mas pegam esse chamado e jogam esse chamado fora, na lata do lixo, e desprezam todos os talentos que Deus lhe concedeu. Olhando para tudo isso aqui, a gente vai tentar pegar algumas coisas para explicar em sala de aula na escola bíblica dominical. E a minha oração é que Deus te use, que Deus use você como boca de Deus para trazer um despertamento espiritual para esse adolescente aí na tua escola bíblica. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O menino será nazireu. Vamos entender um pouco sobre o que é o voto do nazireado. O voto do nazireado foi predito por lei. O próprio Moisés registrou esse voto. Como esse voto era utilizado? Esse voto poderia ser utilizado por desejo pessoal de alguém, daqui a pouco eu vou dar os detalhes sobre isso, e ao mesmo tempo por consagração de vida, ou seja, desde o nascimento. Quando nós olhamos para o perfil de Sansão, e é importante a gente destacar isso aqui, entendemos que ele era nazireu. Juízes 13:7, a Bíblia diz que a mãe de Sansão, a senhora Manoá, recebeu uma promessa de Deus através de um anjo, que disse que ela daria à luz a um filho, e o nome desse menino seria Sansão. A palavra Sansão significa luz do sol, ou seja, esse menino já nasceu para brilhar, já nasceu para ser um exemplo, nasceu para ser um farol, nasceu para libertar o povo de Israel dos filisteus, apontar o caminho, falar das verdades de Deus e libertar aquele povo que estava escravo. Porém, Sansão é um exemplo na Bíblia que joga tudo fora. Se você pega na Bíblia outro jovem, adolescente, que também foi separado por Deus com um chamado, semelhante ao de Sansão, nós encontramos o Samuel. Tanto Sansão como Samuel também foram chamados por Deus, nasceram de mães estéreis, e a gente entende que ambos foram consagrados por Deus. E aqui nós vamos aprender algumas coisas. Primeiro, a respeito das comparações. Sansão como Samuel nasceram de ventres estéreis. Suas mães não poderiam dar à luz e nasceram a partir de um milagre. Em segundo lugar, os dois, Sansão como Samuel, foram consagrados por Deus desde o ventre. Os dois viveram em Israel em um período de larga apostasia, quando o povo estava frio, distante de Deus, estava escravizado. Ambos viveram nesse contexto espiritual aqui também de frieza espiritual. E os dois também tinham a missão de liderar. Só que a atitude de Sansão é uma atitude terrível. Ele abraça o pecado, cai. A atitude de Samuel é diferente. Ele vive no mesmo contexto, mas ele abraça a verdade, a santidade e serve a Deus. Deus quer levantar jovens com o coração de Samuel também. E esse paralelo de ambos os dois aqui nos mostram aqui lições preciosas. Os jovens e adolescentes do nosso tempo estão experimentando coisas maravilhosas de Deus, mas a escolha de servir a Deus cabe a cada um. Olhando para Sansão, nós percebemos que ele preferiu amar Dalila, amar o pecado, desprezar o chamado e infelizmente sofreu consequências terríveis. Alerte sobre isso para os teus alunos. A síndrome de Sansão vem exatamente para poder largar aquilo que Deus deu. Muitos jovens estão abandonando o chamado, desprezando o talento. Jovens e adolescentes que nasceram com um dom para louvar, um dom para pregar, estão jogando isso fora, desprezando esse chamado. Deus quer levantar jovens que têm um amor no coração pela obra, como Samuel. E é interessante isso aqui.
precisamos dar esse alerta a respeito de Sansão, mas ao mesmo tempo também precisamos apontar para o alto, para esse chamado. Deus quer levantar essa geração e esses adolescentes da tua igreja também podem ser instrumentos de Deus. Se você acredita nisso, deixa Deus te usar como boca de Deus na tua aula. Deixa Deus trabalhar em você para que esses adolescentes sejam impactados por Jesus. Se você conhece alguém que precisa assistir a aula de hoje, essa aula aqui, manda esse vídeo para ele e para ela, deixa aí teu comentário também, porque nos ajuda muito, gente boa. Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O segredo da força de Sansão. Nesse segundo ponto, nós vamos aprender sobre o nazereado. Vamos entender a respeito desse voto que poderia ser feito por uma escolha de alguém, por um tempo de vida, por um processo de consagração a Deus, e poderiam ser feitos como votos de nascimento, como o exemplo de Sansão e Samuel da Bíblia. A Bíblia faz questão de dizer, a partir da visão do autor da lição, que Sansão era um herói incomparável. Ele realizou grandes feitos. Vamos listar alguns grandes feitos que Sansão realizou no seu ministério. Juízes 14, 5 e 6. Ele rasgou um leão ao meio, de mãos nuas, só no braço. Pensa aí num camarada cheio do poder de Deus. Juízes 15, 15. Ele matou um exército de 1.000 homens somente com a queixada de jumenta fresca no murro. Pensa num camarada cheio do poder. Juízes 16, 3. Está escrito que ele levou sobre os seus ombros os portões de uma cidade que pesavam mais de 800 quilos a quilômetros de distância. Juízes 16, 30. Também está escrito que Sansão derrubou o templo de Dagon nos últimos dias da sua vida. Ele foi usado por Deus. Todavia, o segredo da força de Sansão não estava nos seus cabelos, mas era no voto do nazereado que ele tinha com Deus. E quem realizava o voto do nazereado, ou temporariamente ou de forma perpétua, tinha que seguir alguns ritos. O primeiro rito era, Números capítulo 6, versículo 3 e 4. Está escrito que o nazireu deveria abster-se de qualquer bebida alcoólica, especialmente do vinho. Ele não podia ingerir bebida alcoólica. Então era um voto que ele deveria fazer diante de Deus. Não poderia ingerir bebidas alcoólicas naquele processo. Se fosse de forma pessoal para a vida inteira ou num período de tempo. O nazereado também tinha que cumprir outra situação. Números 6, 5. Quem era nazireu não podia cortar o seu cabelo ou aparar a sua barba. É por isso que a Bíblia destaca que Sansão tinha os cabelos grandes por causa do seu voto desde o nascimento. Número 6:6. Aquele que estava realizando o voto do nazireu em um período de tempo da vida que ele escolhia para se consagrar ou de forma perpétua desde o nascimento, como Sansão, não poderia estar próximo de um cadáver, de alguém que morreu, porque isso quebrava o voto. Número 6, 13 a 21, está escrito que aquele que fazia, então, o voto do nazereado por um tempo de vida, ao terminar esse voto, ele deveria se apresentar ao sumo sacerdote para que os seus cabelos e a sua barba fossem aparados, cortados, para que ele, então, pudesse ter terminado esse voto. No caso de alguém que escolheu o voto por decreto de vida, ele não fazia isso, que é o caso aqui de Sansão. Todavia, nós percebemos que Sansão desprezou o voto do nazereado. Juízes 16, 20, está escrito que Sansão julgou Israel durante 20 anos, sendo líder de Israel, mas ele desprezou o voto do nazereado quando ele se alimentou, por exemplo, de um mel que estava saindo da carcaça de um animal morto, que era um leão que ele tinha matado. Ele ingeriu também o vinho e, ao mesmo tempo, ele contou para Dalila a respeito do seu cabelo. E Dalila, então, aproveitou a oportunidade e cortou o seu cabelo, quebrando definitivamente o voto de forma completa. E aqui eu também aprendo algo para poder aplicar na vida dos nossos alunos. O segredo da nossa força e da força de Sansão não está naquilo que fazemos, naquilo que realizamos, mas o segredo da força está na nossa comunhão com Deus. Ao demonstrar o desprezo pelas coisas de Deus, Sansão estava quebrando um voto.
Quem sabe você também pode estar quebrando o voto da tua salvação com o Senhor, tomando bebida alcoólica escondido, ingerindo drogas, realizando aí práticas que são rejeitadas pela Bíblia. A Bíblia diz que Sansão desprezou o seu chamado. A nossa geração não pode também desprezar esse chamado. Devemos permanecer firmes, fiéis a Deus e consagrando a nossa vida para o Senhor. O segredo da força de Sansão estava na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita onde há pecado, onde há imundícia, onde há desobediência e falta de compromisso. Foi isso que aconteceu com Sansão. Avançando, espero estar te ajudando. Se eu estou te ajudando, gente boa, deixa aí o comentário. Vamos agora para o terceiro ponto aqui da classe dos adolescentes, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Dalila, sua grande ruína. Quando nós lemos o capítulo 16 de Juízes, versículo 1, nós encontramos Dalila, essa representação da maldade para a vida de Sansão. Ela veio em forma de beleza. E infelizmente foi uma bandeja do inimigo para derrotar o nosso amigo Sansão. Sansão se entregou a essa mulher, contando então o último passo para destruir o voto do seu nazereado diante de Deus, que era cortar os seus cabelos. Olhando para Sansão, nós também encontramos alguns erros que ele cometeu e quem sabe nós também podemos cometer. E aprendendo com os erros de Sansão, também podemos aprender a crescer e seguir Jesus. Sansão desprezou o seu chamado de nazireu, o seu voto do nazereado. Nós não podemos desprezar o nosso chamado, o nosso voto, a nossa salvação diante do Senhor. Vamos aprender com isso. Sansão se envolveu com as prostituições, se envolveu com Dalila, se envolveu com o pecado e abandonou o chamado de Deus. Dalila foi uma insistente arma de Satanás para derrotar a Sansão, para acabar com o ministério dele e o seu chamado para libertar os judeus. Ela foi enviada pelos líderes de Gaza, pelos líderes dos filisteus. A Bíblia diz que ela foi utilizada como uma ferramenta dos filisteus contra Sansão. Ela já veio intencionada. E aqui nós percebemos exatamente a astuta arma de Satanás contra diversos jovens da nossa igreja, que infelizmente caem por estarem cegos pelas armas do inimigo. Juízes 16:16 diz que ela era insistente. Durante 3 vezes ela perguntou para Sansão qual era o segredo e ela realizou todas as práticas. E a última vez ela se enche de angústia, chora até a morte para poder cegar Sansão espiritualmente. Sansão estava cego, perdeu a visão do alto, perdeu o chamado, contando para Dalila o segredo da sua força, a sua consagração para Deus. E infelizmente muitos jovens estão caindo nessa cilada. Estão abandonando a verdade do Evangelho. Na igreja, diante do povo de Deus, são fiéis, mas lá fora, diante dos seus amigos, são infiéis. Trocam a verdade pela mentira, zombam do Senhor, zombam do chamado. Na igreja, querem fazer o solo de um hino, louvar a Deus, pregar. E infelizmente lá fora estão como Sansão, caindo na armadilha de Satanás, enviada como ferramenta para destruir o chamado de cada um. Deus quer levantar você, professor da escola bíblica, para trazer esse alerta em sala de aula. Falar a respeito da importância do chamado do teu aluno. Então seja a boca de Deus para isso, tá? Deixa Deus te usar. E para fechar, o último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Tarde demais para fazer as escolhas certas. A Bíblia faz questão de dizer que os filisteus, eles cegaram a Sansão. Colocaram Sansão para ser um escravo, servindo então como se fosse um animal de carga. E zombavam constantemente de Sansão. Ele caiu em pecado. E infelizmente muitas pessoas estavam desprezando Sansão. O que mais o inimigo quer para a nossa geração é fazer isso com os jovens da tua igreja. Ele entra com a sedução para poder enganar os nossos jovens, os nossos adolescentes, e envolvê-los no pecado. E o objetivo final dele é cegá-los e transformá-los em animais de carga, como aconteceu com Sansão. O mundo olhava para Sansão e dizia, não tem mais jeito, não tem mais saída.
mas eu acho lindo que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Quando nós lemos Juízes 16, 28, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Sansão. Ele orou a Deus. Nunca é tarde para poder voltar. Nunca é tarde para poder pedir o perdão. Nunca é tarde para reconhecer o nosso erro. Nunca é tarde para aceitar o chamado. É claro que vivemos as consequências do pecado. Sansão estava vivendo essas consequências. Mas o Deus de amor, o Deus de graça, ouviu a oração de Sansão. E ele pode ouvir a oração do teu aluno, a tua oração também. Ao ponto de Hebreus, capítulo 11, 32 ao 33, Sansão ser ouvido por Deus e fazer parte da galeria dos heróis da fé, mesmo depois de ter fraquejado. A Bíblia diz que Sansão recebeu de novo a presença de Deus. Os seus cabelos voltaram a crescer. No processo do aprendizado, Sansão se humilhou e aprendeu com Deus. Em Juízes 16, 31 está escrito que Sansão matou mais inimigos no dia da sua morte, quando destruiu o templo de Dagon, do que em vida. Deus quer usar você de uma forma poderosa. Mais uma vez, como usou Sansão. Ele pode te usar para edificar vidas, restaurar vidas e vencer exatamente essas ciladas que o inimigo está levantando contra a nova geração. Algumas lições nós podemos destacar aqui. Com base em João, capítulo 1, versículo 12 ao 13, que não basta você ter uma religião, não basta você praticar o nazireado, praticar a consagração a Deus, se você não tem um relacionamento com Jesus. Sansão, ele perdeu esse relacionamento, ele não dava valor para isso, você precisa dar. Acostumar-se com o pecado, como Sansão fez, é perigoso e pode te trazer cegueira para o resto da tua vida, cegueira espiritual. E é interessante que o pecado vem para poder te destruir. Sansão caiu nesse laço. Sansão brincou com o pecado e o inimigo utilizou essa brincadeira de forma séria e destruiu a vida de Sansão. Os filisteus zombaram de Sansão quando ele estava caído, mas Deus, em misericórdia e graça, deu a segunda chance. Abriu a porta de novo, quando Sansão reconheceu o seu pecado. Deus dá muitas chances para a nossa geração, muitas chances para o jovem da tua igreja, para que ele possa retornar para o verdadeiro evangelho e ser usado diante da sua presença. Eu espero que essa palavra possa ter ajudado você e que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja e promova um verdadeiro avivamento através da presença do Espírito Santo sobre você. Como eu estou fazendo em todas as aulas, eu quero te pedir um favor, deixa aí teu comentário, o que tu achou dessa aula, se eu te ajudei. Por favor, também, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Olha, vou te pedir também, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo aí para ele, para ela, para que essa pessoa possa ser edificada. E é claro que eu quero trazer algumas dicas de leitura que eu tomei como base para poder montar a aula de hoje, para você também conhecer alguns textos sobre esse assunto. Gente, como dica de leitura, que tomei como base para poder montar a aula de hoje, está aqui o texto do Paul Gardner. Esse material pode te ajudar muito nesse trimestre. Se você pode adquirir, faça isso. Temos também como dica de leitura, para você entender a respeito da doutrina do pecado, o material do Russell Shedd, Pecados e Pecadinhos. Esse material é muito legal para quem gosta de estudar sobre esse assunto. Olha, eu espero que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 5, onde nós vamos estudar sobre o perfil de Samuel, ouvindo o teu chamado. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.